Olá, amigos, voltando da mensagem do nosso patrocinador. Nosso convidado aqui hoje, João Paulo, da Genius Now, Escola de Tecnologia. João Paulo, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Você, o Harvard 1, né? E vai falar também sobre Majestic Café, não é? Tem muita coisa para se falar aqui hoje, né? Infelizmente, o nosso programa com o João Paulo deveria ser em 3 capítulos, né, João Paulo? Porque um vai ser muito pouco, mas enfim. Vamos ver o que nós podemos fazer aqui hoje. Obrigado por ter vindo aqui no Papo Gourmet. Na realidade, é um prazer para mim, né? Você falando talvez 2, 3, sem problema nenhum, nós estamos à disposição. Mas fique tranquilo que vai dar tempo. Vai dar tempo, vai dar tempo. Fique tranquilo. Na realidade, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está me ouvindo, quem está me vendo. Eu não sei em que momento você está me ouvindo e me vendo, porque você pode estar na internet, você pode estar na TV. É um prazer para mim estar aqui com vocês para falar desse assunto de tecnologia. E como a gente partilhava, tecnologia ela tem que servir as pessoas, a pessoa física ou jurídica. Se não serve, eu vou dizer para você que está nos vendo, não adianta de nada. E nós somos uma empresa de tecnologia, né? Então vamos contar um pouquinho da história onde nós chegamos para surgir a escola Genius Now. Como nós somos uma escola de tecnologia, nós começamos a pesquisar sobre as profissões do futuro. O pessoal está falando um pouco agora sobre a profissão do futuro, mas nós já pesquisamos sobre isso há algum tempo, para verificar para que caminho a nossa empresa deveria tomar, como nós somos uma empresa de tecnologia, né? Uma empresa de tecnologia aqui de Três Rios, né? Sim, aqui da Terra. E é interessante frisar isso, que eu costumo dizer assim, nós temos grandes empresas de tecnologia aqui na Terra. Exatamente. E temos que valorizar isso. Exatamente. E o nosso espaço lá também faz isso, e nós vamos ver já quando nós falarmos sobre o coworking, sobre a área que nós temos lá de palestras, né? A interação escola-empresa, nós vamos falar isso já. Então, nessa nossa pesquisa das profissões do futuro, nós percebemos que as profissões elas estão já exigindo não somente o inerente àquela profissão, mas também várias outras habilidades, né? E pesquisando isso, nós começamos a pesquisar as escolas, tanto públicas quanto particulares. E assim, foi um susto, né, para a gente, porque tem muitas escolas que não têm noção do que está acontecendo. Algumas escolas estão buscando, né? Como a gente falou mais cedo, o brasileiro tem essa coisa de criatividade, e algumas escolas por si, né, um professor aqui, um professor ali, uma diretora, né, que tem um anseio maior de ensinar mais, algumas escolas estão buscando. Mas isso nos assustou muito, e a nossa empresa, nós pensamos o seguinte, nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que fazer algo mais pelas pessoas, pelas crianças, jovens e adolescentes. Porque se a gente for nesse mesmo ritmo, vai chegar lá na frente, os jovens e os adolescentes vão estar fora do mercado de trabalho. É verdade. Essa é a realidade. E é muito rápido isso, né? E é muito rápido. E a cada dia, essas mudanças ficam mais rápidas. Exatamente. Né? E aí, pensando nisso, nós começamos a pesquisar sobre tecnologias para as crianças e adolescentes e adultos. Eu queria fazer só um parênteses. Essa rapidez, essa velocidade com que a coisa anda, não é para assustar as pessoas, mas é para alertar as pessoas a tomarem uma iniciativa, não é, Paulo? Sim. E tomarem uma tendência, né? Sim, é exatamente isso. As pessoas têm que estar, uma expressão que os jovens têm utilizado muito, e que está muito na mídia, as pessoas têm que estar antenadas às coisas. É isso aí. E com esse advento da globalização, da internet, ou seja, o que acontece aqui agora acontece ao mesmo tempo na China, no Japão, e isso é segundos, né? Então, assim, o que há de tecnologia no Japão nós podemos ter aqui, e vice-versa. Então, isso é muito rápido. Eu tenho alguns vídeos que a gente passa para os pais lá, para os pais terem noção das mudanças e da necessidade das crianças e dos adolescentes. Tem um exemplo, por exemplo, tem uma empresa no Vale do Silício, que é uma empresa de seguro. Eles só têm um software. Lógico, ele tem os funcionários,
mas eles não têm nenhuma pessoa de venda. Eles só vende por software. Então, você começa a observar que as coisas estão mudando. Mas aí as pessoas vão dizer assim, pô, mas vão acabar os empregos. Não, não é isso. Os empregos estão mudando. As profissões estão se transformando. E nós precisamos acompanhar essa transformação, porque senão, aí sim teremos desemprego. E essa atualização é quando nós começamos a pesquisar isso, né? E nós vimos isso muito nos grandes centros, no interior não tinha. E isso vai muito da minha pessoa, assim, eu não consigo ver algo e não trazer para a nossa cidade, e foi o que você disse, assim, nós somos daqui, nós somos de Três Rios, somos da terra, e eu não consigo viabilizar o negócio de tal forma que traga para cá. E nós observamos assim, valores absurdos. Eu visitei uma escola, só para você ter uma ideia, que a mensalidade era de R$5.000. Eu estou falando de ensino médio, eu não estou falando de terceiro grau. Então, assim, é uma realidade do grande centro, não é a nossa realidade. E pensando nisso, para trazer para cá, para a nossa realidade, nós pesquisamos muito, nós trabalhamos muito e ajustamos muito as contas para poder trazer para a nossa realidade. Então, nós temos um custo da nossa realidade e com tecnologia de ponta. Então, nós temos lá na nossa escola, na realidade, a nossa escola, às vezes, é uma escola de tecnologia, que essa escola de tecnologia nós utilizamos de robótica, utilizamos desenvolvimento de games, desenvolvimento mobile para celular, tablet, nós temos cursos de youtuber. Então, assim, nós utilizamos a tecnologia para desenvolver as pessoas na sua plenitude. O que eu quero dizer com isso? As pessoas não aprendem só robótica, as pessoas não aprendem só eletrônica, só elétrica, física, matemática, geografia, que nos projetos vamos falar de geografia. Elas aprendem muito mais, porque elas vão aprender empreendedorismo, vão aprender a trabalhar em grupo, vão aprender os 5 S's. Então, tem tudo, várias outras habilidades além da tecnologia. Então, por exemplo, qual é o ponto principal da nossa escola? Fazer com que as pessoas voltem a pensar. Isso. Então, assim, muito importante isso, né? Não? A raciocinar, né? Mexer com a cabeça. Isso é um dos pontos fundamentais da nossa escola. Por exemplo, o professor não vai montar o seu projeto. Quem vai montar o projeto são os alunos. Por exemplo, se um aluno colocar uma peça talvez diferente daquele projeto que a apostila está indicando, o professor, o nosso professor, jamais vai chegar e vai dizer assim, isto está errado. O professor vai fazer a seguinte pergunta, o que você estava pensando quando você colocou esta peça neste local? Porque, de repente, o nosso aluno pode estar pensando em algo maior do que só o projeto que está na apostila. Exatamente. A apostila não é todo o conhecimento. A apostila é apenas uma indicação, um caminho. Então, assim, o professor vai sempre ser um incentivador dos alunos pensar o tempo inteiro, raciocinar, criar o tempo todo. Um detalhe importante, quando a gente fala que a gente trabalha em equipes, aí algumas pessoas falam, mas vai colocar 3 pessoas, um computador e um kit, que o kit eles montam os projetos. Não é simplesmente botar 3 pessoas, é uma equipe. E essa equipe, quando ela entra em sala de aula, a primeira coisa que é feito, o professor vai coordenar para que eles montem a sua equipe, para que eles tenham já o conhecimento da sua equipe, que eles se apropriem da sua estrutura, da sua equipe de trabalho. Então, ela tem um nome, ela não é um 01, ela não é um 1, ela não é um nome qualquer. Ela tem uma referência que os próprios alunos dão o nome da sua equipe. Então, ela tem uma referência deles. E essa equipe, são três na equipe. Um é o programador, um é o engenheiro e o outro é o executor. Nós não estamos falando das profissões, mas nós estamos falando das habilidades dessas profissões. E aí, em cada aula, cada um passa por uma função dessa. Ou seja, eles vão desenvolver as habilidades que essas funções necessitam no futuro. Então, assim,
eles vão desenvolver muito mais do que robótica, muito mais do que desenvolvimento de qualquer aplicativo. E eu volto a dizer, a nossa escola, ela foi criada e ela é criada para desenvolver as pessoas na sua plenitude. A nossa ideia é preparar pessoas para o mercado de trabalho. Por exemplo, a cada aula é um projeto novo. E é dividido da seguinte forma. Os primeiros 15 minutos, o professor vai fazer a contextualização junto aos alunos daquele projeto que vai ser montado naquela aula. E todos os projetos é ligado com a realidade. Não tem nenhum projeto fictício. Todos os projetos. Qual a diferença? Apenas dimensão. Ou seja, o projeto lá pode ser menor do que um projeto real. É a única diferença. Os sensores, tudo que vai ser utilizado ali é o que utiliza na realidade. Então, esses primeiros 15 minutos, o professor vai fazer esse link da realidade com o que eles vão montar. Depois, eles têm 15 minutos para montar o projeto. Montar e fazer a programação do projeto. Depois, eles têm de 15 a 20 minutos para testar aquele projeto e tem que funcionar. Depois, eles têm de 10 a 15 minutos para desmontar e colocar tudo nos seus devidos lugares. Daí a gente trabalha os 5 S, organização, limpeza e mais as outras palavras dos 5 S. Então, assim, tem toda uma infraestrutura pedagógica por trás da tecnologia. Nós utilizamos a tecnologia para nos servir. Para servir, como eu dizia, a pessoa física ou jurídica. E lá na nossa escola, a tecnologia ela é utilizada para preparar pessoas para o mercado de trabalho. Se ele vai ser médico, se ele vai ser engenheiro, se ele vai ser professor, eu não sei qual função que ele vai exercer, mas pode ter certeza, ele vai passar na nossa escola por algum momento para ser treinado para a habilidade que ele vai executar lá na frente. Um outro detalhe importante... Eu acho que tem muita disciplina nisso aí também, não tem? Tem disciplina. A gente costuma dizer para os pais o seguinte, aqui na nossa escola nós temos sim e nós temos não. Não simplesmente por ser sim, por ser não. É porque existe o sim e existe o não. Existe motivo para o sim, existe motivo para o não. Exatamente. E lá fora, quando ele estiver no mercado de trabalho, ele vai ouvir muito não. Vai, claro. Vai ouvir muito sim, mas vai ouvir muito não. Se ele não estiver preparado para o não, ele desiste na primeira. Então, nós queremos preparar pessoas. Nós queremos preparar pessoas na sua plenitude. A gente vai bater isso sempre. E isso tudo é a nossa escola. Então, assim, e agora eu posso falar o que eu vou dizer assim. Eu não gosto de dizer que é uma escola de robótica. Porque quando a gente fala robótica, as pessoas imaginam assim, vai montar robozinho. Não é isso. Na realidade, quando as pessoas lá na nossa escola estão montando um robô, tem muita coisa por trás desse robô. Exatamente. Ela está aprendendo eletrônica, ela está aprendendo elétrica, ela está aprendendo mecânica, ela está aprendendo física. Para você ter uma ideia, na segunda aula, eles veem fórmula de equilíbrio. Só que assim, ele não vê... Porque a robótica é tudo isso, né? É tudo isso. Então, ela envolve tudo isso. Então, por exemplo, na segunda aula, ele vê fórmula de equilíbrio. Só que ele não vê uma fórmula decoreba. Ele não decora a fórmula. Ele aplica a fórmula no projeto em que ele montou. Então, ele vai aprender aquela fórmula, porque ele vê ali no projeto, se ele mudar uma variável da fórmula, ele muda lá no projeto. E o projeto ele vai ver a resposta daquele projeto, porque ele mudou a fórmula. Então, ele aprende. E assim, todos os projetos têm fórmula. Tem um dos projetos que a gente vê velocidade e velocidade média. Ele vai montar um projeto que ele monta um carro e ele vai pilotar esse carro e ele vai fazer cálculo de velocidade média, porque ele vai ver o espaço percorrido, o tempo, e ele vai fazer cálculo de velocidade média. Então, tudo é linkado com a prática. Ele tem teoria? Tem, mas ele tem prática. Ele tem a teoria e a prática de juntas, caminham juntas. Outro detalhe, uma sala de aula para nós lá, que nós trabalhamos com 12 alunos, cada equipe com 13, então nós temos 4 equipes na sala de aula. Por que 12? Poderia fazer 15, 18? Poderia, só que assim, com 12,
a qualidade fica muito melhor do ensino. E por isso nós optamos por 12. Um outro detalhe, os 12 para nós não é simplesmente uma turma. Eles são uma empresa. Para nós eles são uma empresa. Isso é passado para eles de forma que eles não vão nem observar isso, mas eles vão estar trabalhando ali como se fosse uma empresa. E cada equipe é uma equipe da empresa, como uma empresa mesmo real. E outra, todas as turmas e todas as aulas, eles terminam um projeto, porque na próxima aula já é um projeto novo, assim como nas empresas. Nas empresas, cada equipe tem a sua tarefa e tem que terminar a tarefa, porque a empresa tem que dar lucro, a empresa tem que ter resultado. E aquela sala de aula também tem. E outra coisa que é dita para eles, os 3 da equipe têm que terminar o projeto. E os 12 têm que terminar o projeto. Ou seja, não só a equipe, mas a empresa tem que terminar o projeto. E a cada aula vai ficando um pouco mais difícil. E assim, você tem que ver, é interessante, nós trouxemos a apostila. Isso que eu te pergunto, como é que é essa progressão deles? Exato. Nós temos o passo a passo pedagógico, a apostila é muito bem estudada, nós temos toda uma equipe por trás da parte pedagógica. Eu sou da área técnica, né? E quando nós estávamos preparando todo o projeto, e eu disse, nós temos que ter 2 aulas por semana, pelo menos 2 horas por semana. E a pedagoga virou para mim e disse assim, não faça isso. E eu disse, mas por quê? Eu sou consumidor de tecnologia, né? E ela disse, tem uns que vão acompanhar, tem uns que vão querer, mas outros não. Se você der demais, você pode bloquear. Então, isso tem que ser na medida certa. E nós temos 2 horas por semana, só que eles levam a apostila para casa. E aí eles têm que estudar a aula seguinte. Porque na aula seguinte eles vão montar um projeto e, além de montar, eles vão programar esse projeto. E existe um tempo. Eles têm 75 minutos para montar o projeto e programar. E é o tempo certo para que seja feito isso. Isso já foi testado e retestado várias vezes. Então, assim... Não é uma coisa aleatória, não, né? Não. Assim, entre aspas, para eles, para os jovens, para os mais novos, porque nós temos aula de... Eu digo que nós temos aula só para criança. Para criança de 7 até 70 anos de idade. Olha só, eu estou gente. nessa, né? Eu estou nessa. Mas nós estamos nessa, é verdade. E assim, para os mais novos, inclusive, você vê eles lá montando assim, parece uma baita brincadeira, mas é muito sério. É muito sério. E nós vamos conduzindo isso. Eu costumo dizer que os nossos professores, que não são professores, eles são meio que um coach, né? Eles incentivam a que os alunos tirem de dentro da sua cachola, que já está lá, é só raciocinar e fazer. O professor não põe a mão na massa, o professor incentiva a criar. Se tiver alguma dúvida, ele vai sanar. Não tenha dúvida que ele vai sanar isso. Mas, assim, o papel do professor é incentivar, raciocinar, pensar, criar o tempo em tudo. Existe uma parede lá na escola que tem um quadro e que tem algumas palavras. Pensar, raciocinar, criar, equipe, tudo isso acontece lá ao mesmo tempo. Então, assim é a escola. A escola é muito mais do que robótica. A escola é muito mais do que criação de games. Mas você também vai aprender a desenvolver games. Nós temos um projeto lá de criar lá na escola um batalhão de desenvolvedores de games e desenvolvedores mobile. Gente, olha só, vocês estão ouvindo isso? Deve ter muita gente que vai querer ir até lá, né? Sim, não. E eu digo aonde assim, fica a escola aqui em Três Rios? A escola fica ali, quase em frente à Volkswagen, na rua Nelson Viana, 251. E eu costumo dizer, às vezes as pessoas ligam para lá e dizem, como que é a escola? E a gente explica. Mas eu digo sempre assim, vem ver a escola. Porque você tem que ir ver o espaço, você tem que ver o que acontece lá. Eu não consigo, sinceridade, eu não consigo, apenas com algumas palavras, explicar toda a escola. Você tem que ir lá e eu digo assim, a escola não é nossa. A escola é de todos. É verdade. Tem alguns espaços nossos da escola lá, e eu vou falar agora já, que ele está reservado para os alunos criarem
além de tudo isso que eu estou falando, nós temos uma sala que é acima, na laje, e que nós fechamos a entrada dela, que ela tinha uma escada caracol para chegar até essa sala. Nós vamos abrir esse espaço, porque ali nós vamos criar um elevador controlado pelo celular. Olha, gente, que loucura. Só que quem vai fazer isso não somos nós, porque a nossa empresa, a Acesso, nós já temos isso lá na nossa empresa. Nós criamos um lá. Os alunos vão criar isso. Eles que têm que criar. Vocês que estão nos vendo, tenha certeza, vocês vão criar um elevador controlado pelo celular. Indo para lá e participando disso. Indo para lá e participando disso. E assim, o que eu quero dizer é o seguinte, vocês vão criar muito mais do que isso. Né? E assim, a escola não tem limite. Na inauguração eu falava para os empresários que estavam lá e para os alunos e para todas as pessoas, a gente dizia assim, essa escola nunca vai estar pronta. E alguns me olharam assim, eu digo, porque vocês, empresários, vocês, alunos, e cada um que passar por aqui, a cada dia vai criar algo novo aqui. E vai querer algo novo, porque surge a cada segundo. E lá é espaço para isso, lá é espaço para criar. Né, João Paulo? A cada segundo surge coisa nova. É assim, isso é meio louco, né? É muito, mas é. Assim, eu sou da antiga, da área de tecnologia, né? Eu sou da época de computador, de disquete grandão e tudo mais. Né? Então, assim, quando eu iniciei, isso acontecia às vezes de ano em ano, isso tinha um tempo. Agora, esse tempo que nós estamos falando aqui, já criaram algo novo. Já criaram algo novo. Claro. E o mais bacana disso tudo é o seguinte, e agora eu quero falar dentro do teu olho, eu quero que você me escute, eu quero que você me veja o que eu vou falar aqui. Você, estando lá na escola, você é a pessoa que vai fazer isso. Você é a pessoa de criação. Você vai criar coisas novas. Você vai criar algo que ainda ninguém criou. Você é chamado a ir para a escola e fazer isso. Eu te chamo a nos visitar. Eu te chamo a vir bater um papo, a tomar um café com a gente. É isso aí. Nós vamos chamar agora, falar nisso, um intervalo, né? E vamos depois falar do nosso amigo a Robert, né? Robert 1. E o do nosso cafezinho, né? O nosso café. O Majestic Café. Não é isso? Vamos chamar um breve intervalo, já voltamos com vocês, que tem muito assunto já no segundo bloco, gente. Até já.